Upway aqui com a gente hoje. Muito prazer, você é? Suelen. Suelen. Alex. Alex. E lá nós temos? Caio. Caio, muito prazer em conhecer vocês. A gente já estava aqui falando do estilo, né? Já gostando, né, Sara? Já gostei, a bota, já adorei e tal. E no bloco anterior a gente falava exatamente sobre cultura. E, gente, eu acho isso, essa diversidade que a gente alcançou musical hoje dentro das igrejas, sensacional, né? Ah, demais. Apesar que assim, ó, eu falo pra galera que o rock é o nosso sotaque. A gente, tipo assim, a ideia não é levantar a bandeira do rock, é levantar a bandeira do reino, de Cristo. Sim. Só que o rock é o nosso sotaque. É como se nós estivéssemos, por exemplo, você pega, sei lá, um japonês, por exemplo. O cara só nasceu no Japão, mas tá aqui há tantos anos. O cara tem cara de japonês, fala como japonês, tem toda aquela cultura. O rock é mais ou menos isso pra gente. Sim. E expressar a liberdade, né? Sim. Isso eu acho demais. Acho que igual aconteceu com ela, para mim o rock era me vender essa ideia. Sim. De ser livre, de tal. E na verdade eu só fui encontrar a verdadeira liberdade em Cristo. É isso. Só em Cristo. É isso que eu acredito. Um evangelho, um Cristo que liberta, né? Que tira a gente das amarras do preconceito, do legalismo. Sim. E liberta a gente pra gente servir a Ele com aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta. Uhum. Né? Porque a gente é tão limitante, né? Ai, Deus só gosta do que eu gosto. Então, se eu não gosto, não é de Deus. É. Porque aí eu não gosto, então Deus também não deve gostar. É verdade. Isso é péssimo. Sim. E ser livre eu vejo que é bem essa parada assim, tem muito mais a ver com respeito, tem muito mais a ver assim com, por exemplo, se eu acredito, por exemplo, que eu sou livre, sei lá, para ter o cabelo comprido ou coisa assim, então quer dizer que eu tenho que ser tolerante a nível com o meu próximo.
Sim. Então, de repente, também o cara pode ser livre em, sei lá, ficar quieto na dele, ou coisa assim. E tem que haver um respeito. Exato, pode ser livre, gostou de usar o coquinho e saia, e vida que segue, né? Exatamente. Para todo mundo. Onde é que o Brasil pode ter acesso ao ministério de vocês? Tem através do nosso site, bandaupway.com, e também tem o nosso telefone de contato, que é operador 11, né? Sim. 98195-9433. Então, pelo site, upway.com.br. Só .com. .com. Não tem banda, só Upway. Banda Upway. Ok, então vamos botar na tela, bandaupway.com apenas. E o telefone 011... 98195-9433. Bom, então tá aí, Banda Upway para todo o Brasil conhecer. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Nós realmente apaixonamos na sua bota. O seu casaco também é maravilhoso, né? Afinal de contas, você veio para um programa que só tem mulher hoje, então é óbvio que a gente ia te reparar sim. Obrigada, fico lisonjeada, né? E também reparamos nesse cabelo maravilhoso também, não é? Que inclusive a gente passa muitas horas no salão tentando esse loiro, tá? Então, assim, que Deus abençoe vocês de verdade, o ministério de vocês, a casa de vocês, voltem sempre, tá bom? Obrigada, amigo, você que também tá aí no cantinho, tá? Tá aí quentinho. Olha, por falar em WhatsApp, eu quero agora, vocês podem vir, ai, que horror, né? Já chama em casa e nem leva pra porta. Podem vir por aqui, por favor. Por falar em WhatsApp, quero passar o WhatsApp do nosso programa para você, porque você pode, não só pode, como deve interagir com a gente. Dizendo se gostou, se não gostou, do que você gostaria que nós falássemos aqui no programa, né? Enfim, um espaço para a gente bater papo, tá bom? O telefone tá aí na tela, é o 011 97309 1222. Olha o telefone, 122, em tempo de dar um problema pra gente, né, doutora Damares? Entendedores entenderam. Bom, vamos voltar aqui para o nosso debate. Nunca tinha pensado nisso, pensei hoje aqui pela primeira vez. Vamos voltar aqui para as nossas convidadas. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso sofá doutora Terezinha Neves. Ela é advogada, é pastora, ela está também militando em movimentos que nós temos muita afinidade, gostamos muito, como, por exemplo, Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, Brasil Sem Azar, que é com a coisa do jogo, né, da liberação do jogo no Brasil, que dá uma pauta e tanto aqui, sim, né, para a gente falar sobre. Nós temos aqui a doutora Aline Bernal, que ela é jurista especializada em direito de família, cantou já pra gente, vai cantar de novo depois, no final do programa. E temos, ela é cantora no grupo Cultura Santa. E temos também, hoje no nosso sofá, Sarah Winter, é youtuber, é escritora, é palestrante, é ex-feminista. E temos minha duplinha aqui inseparável, doutora Damares. Eu disse no primeiro bloco, quando a gente retornasse, queria falar de algumas das incoerências do movimento feminista. A Sarah tem um vídeo falando sobre isso. Inclusive, Sarah, a gente podia até já deixar também aqui para os nossos telespectadores o seu canal no YouTube. Sim, sim. É só entrar no YouTube e digitar Sarah Winter e vai aparecer lá, já vai aparecer vários vídeos. Vai aparecer muita coisa. Bastante conteúdo. Muito. Vai aparecer muita imagem forte. E aqueles vídeos que eu amo, os debates da Sarah com as feministas, e eles botam aqueles óculos na Sarah, né? Aquele óculos opressor. Aquele óculos é maravilhoso. E esse vídeo, nós falávamos aqui das incoerências, falamos um pouquinho sobre maternidade, né, Aline, no primeiro bloco, e eu fiquei me lembrando de que a minha filha, logo que ela começou a andar e ela começou a ter liberdade de ir aos brinquedos, né? Essa independência de caminhar e escolher os brinquedos, brinquedo de recém-nascido é carrinho, é trenzinho, é meio que unissex, né? Você ganha, assim, o brinquedo, às vezes está na fase do enxoval, não sabendo o que é. Enfim, chocalhinho, essas coisas. Chocalhinho, dá para menino e para menina, né? Mas aí passou a festinha de 1 ano, ganhou muita boneca e tal. Enfim, quando ela ganhou essa liberdade, ela já sempre se encaminhava para o lado das bonecas. E a brincadeira dela era sempre colocar para mamar. E ela e batia assim no bumbum e deitava de bruço e fazia dormir. E fingia que estava dando comidinha. É instintivo. Sim. É o instinto materno da mulher. Sim. Ninguém ensina. Né? Ela não me via fazer isso com uma boneca ou com uma outra criança, filha única. Meu filho também. Tem um filho que hoje tem quase 3 anos de idade.
e que está crescendo, infelizmente, sem o convívio com o pai, né? Hoje o pai dele é o meu noivo, mas o pai de verdade não convive e ele não teve uma orientação assim, ó, brinque com carrinho, brinque com ferramentas. Não, ele instintivamente escolhia aquilo que é mais apropriado. Isso porque meu filho me vê me maquiando, me vê... mas ele não se interessa, ele se interessa é bola, viciado em bola, tem 200 bolas. Meu filho um dia vai ter uma overdose de bolas. E ele gosta muito de trator, coisas de construção, e eu vejo que é instintivo. Quando você estava falando sobre o feminismo empoderar os homens, é um tiro que saiu pela culatra mil vezes. Essa é uma das incoerências, vezes. E vocês que são mães vão concordar comigo. A gente está vivendo numa ditadura feminista em que... Carla, mas você precisa apresentar para sua filha também a bola e o carrinho. Ela tem que ter o direito de escolher. Né? Agora, se é o seu filho na minha casa que se dirige às bonecas para brincar, o movimento feminista vai achar lindo. Exato. Então, assim, Carla, não é legal você ficar influenciando e vestir a sua filha de princesinha. A fantasia da princesinha da Disney. Deixa ela escolher. Agora, se o menino veste uma fantasia de princesinha da Disney, uau, ele fez uma opção. Exatamente. Sabe o que eu tô puxando aqui na minha mente, mas consigo lembrar, talvez você lembre? Esta feminista americana que diz que mulher não nasce mulher. Judith Butler. Não é Butler. A Butler é uma seguidora dela, mas ela diz que mulher não nasce mulher. Simone de Beauvoir. Mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Já começa aí aquela discussão da ideologia de gênero, né? Identidade de gênero, tudo. Que contrapõe o que nós estamos falando aqui. Porque, naturalmente, ela segue. Nasceu menina, como você disse, só bebê. Minhas filhas também, tenho 2 filhas, minhas 2 filhas também seguiram. Eu não forcei nada, eu não forcei a pegar uma boneca. Que elas falam que a gente que estimula a que ela seja... Não, elas naturalmente fazem isso, né? O feminismo, ele trabalha com o socioconstrutivismo, ou seja, ele explica, né, para os seus seguidores, da sua ideologia, que nós não somos influenciados por nossos hormônios, pela nossa biologia, pela nossa fisiologia, mas sim por um construtivismo social. Nós somos socialmente construídos, ou seja, o fato de nós nascermos com órgãos sexuais masculinos ou femininos, cromossomos XX ou XY no caso dos homens, com glândulas mamárias desenvolvidas, com útero no caso das mulheres, que isso não influencia na nossa identidade de gênero, que o que influencia é a pressão que a sociedade nos estimula. E isso é um grande absurdo, porque não há nenhuma pesquisa científica que prove isso. Na verdade, as mulheres elas não conseguem passar para as faculdades de exatas, de ciências exatas, de tecnologia, porque elas não são estimuladas a jogarem videogame quando criança. E, na verdade, a gente vê que muitas das coisas que as feministas hoje falam, por exemplo, a desigualdade salarial, ela existe em muitos países, mas é muito importante a gente saber também que as mulheres escolhem empregos que se ganha menos. Hoje nós temos muitos homens que trabalham nas áreas de engenharia, por exemplo, e mulheres que escolhem ser enfermeiras e pedagogas. E não se escolhe isso, ninguém obriga as mulheres a serem enfermeiras, pedagogas, professores. Nós simplesmente escolhemos essas ciências, essas disciplinas, essas carreiras, porque faz parte da nossa misericórdia, no nosso educar, ensinar, acolher. É o instinto. É o nosso instinto. Nós temos progesterona, nós temos hormônios que fazem com que nós, intrinsecamente, escolhamos esse tipo de atuação na sociedade. Ninguém coloca uma arma na nossa cabeça e faz com que a gente escolha esse tipo de atuação. E é um contrassenso, porque elas discutem tanto, lutam tanto pela liberdade de escolha, e as mulheres, elas mesmas escolhem. Então não está sendo cerceada nenhuma liberdade. Tem uma piadinha, né, em torno disso, que diz que é a mulher Amélia, né? Então, eu sou bem Amélia mesmo. Se eu tivesse condições financeiras de ficar lavando só em casa, lavando, passando, cozinhando,
cuidando do meu marido e da minha filha... Eu estou nessa fase. Cara, só dentro disso que... Era isso que eu estaria fazendo. Por que as pessoas não me respeitam? Então... Ai, mas você pode mais. Ah, mas estou fazendo muito aqui. Isso é muito interessante, né? Até voltando um pouquinho sobre a questão da criança, né? Mulher já, às vezes, já tem o instinto. A minha filha de 1 ano e 1 mês, como eu estava colocando, ela já faz isso. Ela não pode ver uma boneca que ela já fica enlouquecida e quer. E coloca ela para nanar e quer um paninho para colocar. E não é algo que eu fico incentivando. Ela tem a irmã dela que brinca de boneca, mas ela tem diversos outros brinquedos, né, dela, da irmã. E ela escolhe sempre a boneca, né? Então, é uma coisa dela. E dentro disso que você está colocando, eu achava que eu me realizaria com o direito, né? Sou advogada já há 10 anos e eu achava que me realizaria com o direito. Eu era super feliz sendo advogada e buscando isso, estudando, né, pós-graduação. Quando eu terminei a minha pós-graduação, nós estávamos começando a pensar sobre a questão da maternidade. Já era casada. E aí, quando eu estava grávida, eu ainda falava, olha, ela vai nascer, mas assim, ela precisa se adequar à nossa realidade, viu, meu bem? Para o meu marido. Porque a nossa vida é uma loucura, então ela vai nascer nesse contexto. Quando ela nasceu, mudou tudo dentro de mim. E eu decidi, a Terezinha acompanhou esse período da minha vida, eu decidi largar, abandonar a minha vida profissional, literalmente, para ser mãe, para ser dona de casa, para ser a Amélia. E muitas pessoas, principalmente mulheres, me chamavam de louca. Você tá louca? Você estudou tantos anos para isso, agora que você está num bom escritório, né? Eu recebi uma proposta na época para ganhar muito bem no dia de hoje, imagina isso há 9 anos atrás. Era muito bem. E eu recusei para ser mãe. Então, eu ouvia muitas críticas e isso, com o passar dos anos, foi aumentando. E eu só voltei realmente para a minha vida profissional quando, dentro de mim, eu decidi que já era momento. Mas, mesmo assim, eu falei, olha, eu vou voltar, mas de uma forma que eu consiga me dedicar a ser mãe. Porque o meu primeiro foco hoje é a maternidade, não tem jeito, a minha filha precisa de mim. E eu quero estruturar nela uma identidade onde ela, como nós estávamos aqui conversando, onde ela tem uma cultura dentro dela, né, de direitos de escolhas, mas escolhas boas, escolhas maduras. Olha, posso falar uma coisa para vocês? Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu vi uma entrevista da Tammy Gretchen, da filha da Gretchen, e ela ainda nem tinha esse estereótipo todo masculino, né? E ela... Eu não lembro para quem ela estava dando entrevista, mas perguntaram para ela assim, você está sempre na igreja evangélica? Por que você vai tanto na igreja evangélica, se a igreja evangélica é declaradamente contra o homossexualismo? E ela disse assim, eu vou porque eu me sinto bem, porque eu me sinto acolhida e eu sei me portar, eu não quero enfiar goela abaixo da igreja a minha homossexualidade, essa é a minha opção. Aí ela foi perguntada assim, mas em que momento da sua vida você decidiu ou se apercebeu gostando de mulher, uma vez que você tem uma mãe que teve tantos casamentos, que casou tantas vezes? E a resposta dela foi exatamente essa, os fracassos dos casamentos da minha mãe. É exatamente. Aquilo que Sara disse, é sempre uma ausência que te leva a... Quando a família está ausente, se ocupa esse espaço, se ocupa essa ausência. Tudo aquilo que vem do inimigo. E pode vir como um movimento feminista, como um movimento gay, LGBT, pode vir como um movimento anarquista, black bloc, principalmente os jovens. Os jovens, eles têm essa euforia de mudar o mundo, eles veem tudo de errado, eles querem fazer a sua parte. E aí, de repente, chegam pessoas organizadas falando, vamos lutar por justiça social, por liberdade, pelo fim da miséria e da pobreza. Quem é que não quer lutar por isso? Entendeu? E falando sobre maternidade, chega a ser incrível como foi a maternidade que também me resgatou do feminismo. E Deus foi tão esperto, tão misericordioso, mas acima de tudo esperto, sagaz, ligeiro. Deus foi ligeiro na minha vida, que me deu um filho homem. Porque ele, se tivesse a loucura de me dar uma filha mulher, eu tinha virado 5 vezes mais feminista, porque eu ia querer proteger a minha filha da cultura do estupro e de tudo. E não, me deu um filho homem. Eu não era capaz de ouvir as minhas amigas feministas chamando o meu filho de filhotinho estuprador.
de estuprador em potencial, meu filho, o bebê que estava na minha barriga. Sim. E uma coisa impressionante é que as feministas falam sobre liberdade, liberdade, liberdade. Há um fetichismo nessa palavra de liberdade, né? E igualdade. Primeiro que a mulher não é e nunca vai ser igual ao homem. Começa pela biologia, pela fisiologia. Nossa estrutura óssea é infinitamente mais frágil. Nosso pulmão é menor. Isso significa que nós vamos respirar menos, correr menos, ter menos fôlego. Nossa potência de força é menor. Nós não temos testosterona igual eles. Então, nós sempre seremos mais fracas fisicamente. Sim. Por isso que o homem existe. Não é para nos maltratar, nem para nos abusar, mas para nos proteger de inimigos. Historicamente, fisiologicamente, é para isso que se fala. Então, primeiro que nós nunca vamos ser iguais. Nós desempenhamos papéis diferentes. Desde a história da humanidade, na pré-história, as mulheres coletavam, colhiam, guardavam, cuidavam da cria, amamentavam, educavam, enquanto os homens caçavam e guerreavam a fim de proteger o território e sua família. De acordo com as próprias atribuições fisiológicas, cada um desempenhava o seu papel. Então é impossível, nós podemos ter direitos civis igualitários. Legal, todos somos a favor do que isso, mas as feministas, elas querem privilégios, elas não querem igualdade, elas querem privilégios. E quando uma mulher faz uso da sua plena liberdade para escolher ficar em casa, ser mãe, para o feminismo ela se torna, de repente, uma cidadã de segunda classe. Ela não é respeitada como uma mulher, mesmo que ela esteja escolhendo. Ela se torna uma cidadã de segunda classe, ela é humilhada, ela é oprimida. Ela está sendo oprimida. Desclassificada. Vamos libertá-la da opressão. E aí, olha assim, Luta-se pelo direito de escolha, mas quando ela escolhe, ela Não, sob e posse. assim, ela é ouvia tratada isso, como coitada. coitada. E eu fico assim, chocada, porque a mulher de Provérbios 31, o que a Bíblia diz sobre o marido dela é que ele era o cara na cidade por causa dela. Sim. Exatamente. Ele era bem quisto, né? Pelas pessoas por causa dessa mulher. Quer ver uma outra incoerência que me Carla, incomoda? essa mulher de Provérbios me irrita. Você sabe por que ela me irrita? Toda vez que eu Se ministro... ela te irrita, imagina as Todas feministas. as vezes que eu ministro para mulheres, eu falo, a mulher de Provérbios 31 é meu sonho de consumo. Porque ela fazia tantas coisas ao mesmo tempo, ela era tão perfeita, ela é o nosso sonho. Nós não conseguimos fazer 10%. O que essas feministas estão esperneando? Elas não fazem 1% do que faz a mulher de Provérbios. Não é? faz. Ela é um grande Quer ver uma outra referencial. questão, já que eu entrei aqui na pauta religião? Há uns anos atrás, se protestavam o cárcere cristão das mulheres. Por que as mulheres não podem se depilar? Isso é um absurdo, né? Porque as igrejas mais tradicionais, antigamente, as mulheres não podiam depilar as pernas, não podiam depilar as axilas. Isso não se faz com uma mulher. E tem que raspar as pernas, e tem que... Tá. Ok. E hoje Por que eu tenho que raspar a perna? Exatamente. Por que eu não posso ter cabelo debaixo do braço? É Na isso aí. verdade, é insatisfação. Nada tá bom. Na verdade, são muitas pessoas que não têm um direcionamento específico para uma luta verdadeira. Ao invés, a maioria das feministas falam, nós temos que lutar pela liberdade e emancipação da mulher negra, pobre, favelada. Indígena agora, falam pelas mulheres Nunca indígenas. Nunca viram um índio sem na pergunta. vida. Eu sou mãe de índia, viu, gente? Ó, É pra retalhar mulher você, índia Damares. é mulher. Menina indígena é menina. Vai na aldeia, não tem boneca. Estão tudo com espiga de milho nanando. Bebezinho. O menininho de 3 anos está em cima de uma árvore com flecha brincando de guerreiro. Menina indígena é menina, mulher indígena é mulher. Aí vem as feministas, do que nós vimos no STF semana passada. Elas subiam, queremos a legalização do aborto em nome das mulheres negras, pobres e indígenas. Uau! Nunca viram uma índia na frente. Nunca viram. E não tinha uma mulher negra pobre naquele auditório. Não. Não tinha. Nem Mas eu indígena respondo também. o seu É, questionamento. Era um recado para você, Damares. Era um recado, com certeza. E agora, nós temos que ter cuidado, a Sara falou dos movimentos. Esses movimentos estão todos juntos e misturados. Sim. Nós vamos para a Câmara num debate da legalização da maconha. Lá está o movimento feminista. Exatamente. Sim. Lá estão as lésbicas. Sim. Lá está a Marcha da Vadia. Nós vamos para um debate Sim. sobre a transexualidade. Lá está as feministas, lá está a Marcha da Maconha, Exatamente. lá está os transexuais.
esses movimentos, eles estão juntos e misturados, um empodera o outro, um ajuda o outro, a pauta é a mesma. Sim, que é a revolução comunista, a revolução de gênero. Sim. E é por isso a importância que, como eles estão juntos, nós que somos cristãos, temos que andar juntos também. Sim. Sim. É de extrema necessidade que, nesse momento, católicos e protestantes esqueçam suas adversidades e diferenças teológicas. Doutrinárias, exatamente. E começamos a caminhar juntos. Porque eu acompanho o trabalho da Damares há 3 anos. E se não fosse o trabalho dela, de toda a bancada mista, evangélica, católica, espírita, mista pela família e pela vida, já tinha sido legalizado nesse país. Aborto, droga, jogo, pedofilia, prostituição, tudo que há de ruim. Sim. Tudo que há de ruim. Então, nós devemos muito à união. E a gente, nós falávamos sobre isso aqui num debate específico sobre aborto, né, Damares, que nós fizemos, e essa frase que ficou tão conhecida, né? Meu corpo, minhas regras. Essa frase ficou super famosa e a doutora Terezinha já falou isso, ok, seu corpo, suas regras, mas não é o seu corpo. E a Sara falando em Brasília, assisti um vídeo dela falando em Brasília, que ela dizia o seguinte, quando você vai abortar, você faz um procedimento similar ao procedimento de parto, né? Se você vai fazer uma sucção, porque é um outro corpo. Por que não se amputa, então, né? Se for o mesmo, quando a gente vai... Já que é meu corpo, minhas regras, quando você vai fazer, como se chama o procedimento para você arrancar um pedaço do seu corpo? Se chama amputação. E, na verdade, você faz um procedimento de parto. Você dilata o colo do seu útero para o bebê sair antes do tempo. Por isso que ele acaba morrendo. Bebê, você não amputa, você mata, você tira, porque ele não é seu. Dilacera os membros, não tira inteiro, como um parto não normal. sai íntegro, né, o bebê. Mas é um procedimento praticamente de parto, só que é um parto absolutamente prematuro. E se você for tirar um pedaço, um braço, um dedinho, uma orelha, você vai amputar. E uma coisa interessantíssima também é que o bebê, ele não é corpo da mulher, ele está hospedado temporariamente no corpo da mulher e ele é tão independente que quem regula o líquido amniótico é ele, quem diz a hora de nascer é ele. Eu, por exemplo, estava com 38 semanas, não aguentava mais dor nas costas, eu podia falar assim, nasce! Vamos, vai nascer agora! E não nascia. Porque não é igual você ir no banheiro e você forçar para fazer um xixi. Quem decide a hora de nascer é ele. Então, você não tem nada a ver com isso. Você não consegue forçar a hora do nascimento, a não ser que você faça algum procedimento, né, antinatural. E isso é muito importante. Não existe meu corpo, minhas regras. E um outro argumento terrível que elas usam é que, na verdade, é um assunto de mulheres que só as mulheres podem tratar. Sem útero, sem opinião, é o que elas dizem. Se você é homem, você não pode opinar. Como se tivesse criança ali só por ela. Foi, ela sozinha. Como elas conseguiram isso? Pelo que eu saiba, a concepção se dá 50% do material genético é do pai, 50% do material genético é da mãe. Sim. Óvulo, mas espermatozoide. Então, é algo dos dois. Você não pode pegar um filho só pra você, entendeu? E é complicado. Carla, tem uma lógica que a gente precisa refletir sobre o aborto e o movimento feminista. As feministas querem ser tão iguais aos homens, mas elas esbarram numa condição biológica. Elas não podem ter todas as relações sexuais que os homens têm, porque ela vai engravidar. Então, o aborto é uma arma para ela ser igual ao homem. Então, isso é uma lógica que a gente tem que começar a refletir. Elas usam o aborto não é porque é direito da mulher, porque querem ser igual ao homem. É esse fetichismo exacerbado de ser igual. Nós não somos iguais. E no dia que, vamos supor que legaliza o aborto no Brasil, que não vai. Amém? Em nome de Jesus. Não vamos deixar. Se isso passa, qual vai ser? Você não pensou que ia viver... Cadê a câmera aqui? Você não pensou que ia viver, câmera 1 aqui, para ver Sarah Winter levantar a mão e falar em nome de Jesus. Olha, se passa a legalização do aborto, o que as feministas vão fazer nas ruas do Brasil? Acabou, vai entrar em depressão. Porque elas não têm outra pauta. Vão ficar sem pauta. Elas não têm outra pauta. Acabou a mamata, acabou o dinheiro. E o que vai acontecer com o SUS?
Não, absurdo. cenas do próximo capítulo. A gente vai pro intervalo comercial agora, porque quando a gente voltar tem música, tem pipoca, né, produção? Tem pipoca, tem mais bate-papo. Não sai daí, a gente volta rápido. Visão da vida.